Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nesta noite? Quanto tem alegria na alma aí, alegria no coração? Você está feliz? Está alegre? Que bom, né? Deus abençoe. Uma alegria poder estarmos nesta noite para adorarmos ao Senhor e estarmos aqui no aniversário do pastor Júlio, um amigo, né? Um companheiro, considero ele um amigo íntimo, né? De vez em quando a gente troca palavras, né? Textos bíblicos, conversamos. É uma alegria poder estar aqui com o pastor Júlio, sua família, sua esposa, seus familiares, e desejar um ano abençoado, né? Que Deus abençoe, felicidade, prosperidade. O pastor Zilmar me pediu para estar representando ele. Tem um texto na Bíblia, lá em Provérbios, capítulo de número 9, versículo 10 e 11, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos a prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. Que Deus possa multiplicar os seus anos de vida, os seus dias, e os anos serem acrescentados cada dia mais, para te desenvolver com alegria, com paz, e acima de tudo, não só tiver anos de vida, né? Mas tiver vida para viver nesses anos, vidas de qualidade, vida abençoada, prosperada cada dia mais pela boa mão do Senhor. Pastor Júlio, é uma bênção, trouxe um mimozinho do nosso pastor. Vamos dar uma salva de palmas para eles, em nome do nosso pastor presidente. Parabéns, Deus abençoe o senhor, vida longa nessa caminhada com Deus, na presença do Senhor. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, não vou me demorar muito, eu tenho menos de meia hora para nós ministrarmos uma palavra. Quero agradecer. Abra sua Bíblia comigo num texto bem conhecido, Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. Uma alegria poder estar aqui com o pastor Davi, que é o segundo dirigente, o presbítero Jaime também, terceiro dirigente, os obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, nossa lateral, pastor Daniel, Deus abençoe, os demais irmãos, os nossos queridos irmãos que estão lá de Joinville, os irmãos aqui da sede, Osiel e Daiane lá de Joinville, Deus abençoe. Congregamos juntos aqui no Cedro, Mansalmo, as irmãs ali, o Jairo, todos ali, a Leninha. Vocês me veem de vez em quando pregando, e quando chega aqui no aniversário do irmão, chega aqui, ainda é eu que venho, né? O ano passado foi eu, né? Foi eu ano passado, né? Ano retrasado, não. Ano retrasado foi eu, então agora eu voltei de novo. Deus abençoe, uma alegria. Fabiano lá, Deus abençoe, vereador, Deus abençoe, presidente da Câmara, e os demais que estão aqui. Todos acharam, meus irmãos? Sem mais delonga, o pastor Claudelino, Deus abençoe, os demais aí. Eu estava pensando essa tarde, quando eu saí do rádio, e me veio esse texto ao coração. Eu estou há alguns dias trabalhando uma mensagem, não está pronta ainda, mas hoje eu tive que adaptar, que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos algo que está no meu coração. Gênesis capítulo de número 12, nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que se lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até os carvalhos de Moré, e habitavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse:
a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Podeis estar assentados. Quantos podem dar glória a Deus por esta leitura? Meus irmãos, eu quero falar sobre alguns segredos na vida de um homem chamado. Nós estamos aqui no aniversário do pastor Júlio, e o pastor Júlio tem dado prova de um homem chamado por Deus. Tem dado prova de um homem que serve ao Senhor com fidelidade. O texto que eu li é conhecido demais. O texto que eu li, todos nós conhecemos a vida de Abraão, que era Abrão. Agora, interessante o texto é que Deus vai aparecer a Abrão e vai lhe chamar para uma grande obra. A chamada divina, chamado de Deus, chamado divino é algo extraordinário, é algo poderoso, é algo maravilhoso. A chamada divina, ela é soberana, ela é eletiva, ela é aceitável. A intenção de Deus chamar Abraão, para ali sair com ele, para sair em uma jornada, era levar Abraão a ter uma caminhada de intimidade com Deus. Era ter uma caminhada diferenciada na presença de Deus. Todos nós, eu e você, somos chamados por Deus. Chamados para propósitos diferentes um do outro. Chamados para propósitos que Deus tem na vida de cada um de nós. Para uns numa área, para outros noutra área. Deus não chama ninguém simplesmente por chamar. Deus chama e chama com propósito. Existem alguns tipos de chamada, a chamada para a salvação, a chamada para o ministério, a chamada ministerial, a chamada missionária, a chamada vocacional para determinadas áreas. O certo é que eu e você, todos nós somos chamados por Deus. Deus nos chama para a salvação, Deus nos chama para o trabalho, Deus nos chama para vivermos algo especial na presença de Deus. Deus chega para Abrão, ainda não é Abraão, mas Deus chega para Abrão e diz: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. É uma chamada, é uma convocação, é algo que Deus está levando Abrão a viver algo especial da parte de Deus. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, já fomos chamados por Deus para viver algo especial da parte de Deus. E é interessante que Abrão, ele aceita o chamado divino. E ao Abrão aceitar o chamado divino, ele vai vivenciar na sua caminhada algumas atitudes, alguns segredos que Abraão tem nessa caminhada, para que ele possa desenvolver e viver aquilo que Deus tem para a vida dele, para ele viver aquilo que Deus prometeu, projetou, chamou, desejou realizar na vida dele. Ele tem algum segredinho que ele precisa fazer, e é interessante a gente observar. As horas correm muito, eu quero me adiantar aqui. O primeiro segredo na vida de Abrão, para ele viver o chamado de Deus, o primeiro segredo é a renúncia. Observe que Deus chega para Abraão no versículo de número 12, versículo 1, e diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Observe que o primeiro segredo para a gente viver a chamada de Deus é a renúncia. É você ter coragem de abrir mão da sua vida para viver o que Deus
Deus tem para você. Abrão, ele está na terra, a princípio em Ur dos Caldeus, bem estabilizado, sua família, sua parentela, uma casa, uma vida estável, e Deus agora aparece a ele com uma chamada e lhe faz um desafio, e o desafio é ele sair, é ele deixar a sua casa, é ele sair para ir aonde ele não sabe, para ir a um desconhecido, é viver algo à parte daquilo que ele está acostumado, a vivenciar algo de Deus, algo que Deus tem preparado para ele. E o primeiro segredo para a gente viver a chamada de Deus é a renúncia, é a capacidade de nós abrir mão. Observe que a primeira coisa que Deus pede para Abraão é ele deixar a sua casa, é ele deixar os seus parentes, é ele deixar a sua terra, é ele deixar a casa de seus pais. Ele tinha que abrir mão, ele tinha que renunciar. E a vida ministerial, a vida profissional, a vida de fé, a vida de caminhada com Deus é uma vida de constante renúncia. Quem não consegue renunciar, não consegue viver aquilo que Deus tem preparado para ele. Se eu fosse perguntar para o pastor Júlio, em todos os anos de ministério e de crente, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Alguém olharia e diria: pastor Júlio está louco, sua esposa não estão bem certo, estão deixando isso, estão largando aquilo, estão indo para lá, estão indo para cá. Porque quem quer viver a chamada de Deus, viver os propósitos de Deus na sua vida, tem que abrir mão, tem que renunciar, tem que ter coragem de se abdicar de algumas coisas na sua vida. Quem não tem coragem de abrir mão do conforto, não consegue viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Quem não tem coragem de viver, de abrir mão da estabilidade, não tem coragem de viver experiências com Deus, pastor Daniel. Lembra os discípulos no meio do mar? A tempestade é grande, eles estão sozinhos no barco, o barco está quebrando-se, está quase afundando. Jesus vem caminhando perto da quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre as ondas do mar, e ele chega, todo mundo apavorado, com medo, vai e diz que vão morrer, é um fantasma que apareceu. E aí Jesus levanta a mão e diz: tem de bom ânimo, filho, sou eu. Pedro, tomado por um ímpeto, e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro não espera a segunda vez, Pedro não espera Jesus chamar a segunda vez. Num total de ímpeto, ele bota a mão na beira do barco e salta na água e começa a andar. A gente diz: Pedro afundou, faltou fé em Pedro. Mas Pedro viveu algo que ninguém conseguiu viver. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não tem coragem de abrir mão dos pés firmes no barco. Tem muita gente que não tem coragem de abrir mão da sua estabilidade, do seu conforto, da sua vida cotidiana, para viver algo com Deus, para caminhar com Deus, para estar com Deus. E Abraão precisava, para viver e experimentar a chamada divina, precisava ter coragem de renunciar muitas coisas para viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Sabe por que você e eu ainda não vivemos o sobrenatural pleno de Deus na nossa vida? Aquilo que Deus falou para você é porque a gente está preso ao local, preso a um ambiente, preso a um determinado lugar, e Deus está querendo nos levar. Deus está dizendo: abra mão disso, larga disso, porque eu tenho algo melhor para você, mas eu não sei ainda o que vai ser. Viva o que Deus tem para você cada dia. Observe que Abraão precisava separar-se de tudo aquilo que atrapalhava ele. Abraão precisava viver algo diferenciado. Deus está nos chamando a viver algo diferente. Deus está te chamando por um propósito, e muitas vezes a gente fica preso a determinadas coisas, preso a determinado ambiente. Aquele ambiente não era bom para Abraão. Se Abraão não ouvisse a chamada divina e não tivesse coragem de renunciar à sua casa, à casa do seu pai, se ele não tivesse coragem de renunciar à sua parentela, se ele não tivesse coragem de renunciar à sua casa, à sua terra, ele nunca seria chamado pai da fé, ele nunca teria vivido
vivido, que ele viveu na presença de Deus. Nesta noite Deus está nos chamando a abrir mão de algumas coisas para viver o melhor que Deus tem para a nossa vida. O primeiro segredo da vida de um homem que quer viver o chamado de Deus é renúncia. O segundo segredo de um homem que quer viver o chamado de Deus é obediência. Porque para renunciar precisa obedecer, e para obedecer precisa renunciar. Um depende do outro. Quando você obedece à voz de Deus, você renuncia, e quando você renuncia, você consegue cumprir, obedecer aquilo que Deus está falando. Agora, eu acho lindo na vida de Abrão, é que Abrão, ele vai ter uma obediência extraordinária. Versículo de número 1, olha o que diz: e disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu. Agora olha o versículo de número 4. Versículo de número 4 diz assim: assim partiu Abrão. Isso aqui é extraordinário, pastor Daniel. Deus diz para ele: Abrão, sai. E Abraão sai. Deus diz a Abraão: vai embora daqui, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pastor Jaime, e Abraão não hesita. Abraão não pergunta: Senhor, onde vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Onde vai ser? Quanto tempo vai levar? O que o Senhor vai... Abraão não faz concessões, não pede nada para Deus. Abraão não pergunta para Deus. Abraão não hesita. Abraão não questiona. Você não vê Abraão dizendo nada. A Bíblia diz que Abraão simplesmente obedece. Deus diz: sai, e ele sai. Deus disse: vai, e ele vai. Sabe, o segredo na vida de um homem que vive uma chamada de Deus é a obediência, é a capacidade de obedecer a Deus. E lá em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8, diz assim, que Deus aparece a Abraão, e Abraão diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aleluia. Deus chega para Abraão e chama, e Abraão, pela fé sendo chamado, ele obedece. E Deus está me chamando, eu vou. Agora, eu fiquei pensando esses dias atrás, ainda estou trabalhando essa palavra, mas eu fiquei pensando esses dias atrás, como Abraão consegue obedecer e na risca, sem concessão, sem questionamento, tendo uma família, tendo uma esposa. O nome da esposa é Sarai, e um dos significados do nome Sarai é contenciosa. É aquela que contenda, é aquela que questiona. Então Abraão chega em casa e diz: mulher, apareceu o Senhor para mim e disse que é para nós ir embora daqui. E aí imagina a mulher dizendo para ele: Abraão, para onde? Quando? Como? O que vai acontecer? Ele disse: eu não sei, Deus me mandou ir. Mas para onde? Eles também não sei. Deus disse que é para mim sair para uma terra que eu não sei. Ele disse que vai me mostrar. Deus não mostrou para Abraão quando ele falou com ele. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Futuro. Nós depois vamos trabalhar, se dá tempo, depois nós vamos trabalhar nessa questão. Ele olha e diz assim: ó, eu vou te mostrar. E Abraão diz para a mulher: nós vamos sair. O autor da carta aos Hebreus diz assim, ó, e saiu sem saber para onde ia. Não tinha GPS, Mansalma. Não tinha endereço, não tinha casas alugadas na frente, não tinha cidade programada, não tinha nada. Ele simplesmente pegou tudo e botou o pé na estrada. Por quê? Porque pela fé ele entendeu que Deus estava chamando para viver algo novo na vida dele, e ele não hesitou. Ele disse: eu vou. Quem sabe a mulher até questionou, quem sabe, ele disse: mas Deus está chamando, bora para lá.
Você tem coragem de obedecer o que Deus está falando com você? Você tem coragem de sair em direção ao propósito de Deus na sua vida? O desafio de Deus muitas vezes é maior do que a nossa compreensão. O desafio que Deus nos chama para viver aquilo que Ele tem para nós, muitas vezes nos deixa a gente atônito, faz a gente perder noite de sono, faz a gente ficar preocupado. Mas a gente precisa, a exemplo de Abraão, ter coragem de obedecer, ter coragem de sair, ter coragem de seguir o propósito divino, ter coragem de viver o que Deus tem para a nossa vida. Imagina Abraão chegando na beira da cidade. Pastor Claudelino, ele arruma toda a bagagem, ele arruma tudo que tem, e ele chega na beira da cidade, e aí ele diz: para onde, Senhor? O Senhor não me disse o destino. O Senhor não me disse a localização. O Senhor não me disse. A Bíblia diz que ele sai pela fé, sai direcionado, sai esperando o controle de Deus, sai seguindo a vontade de Deus, sai sendo guiado por Deus. Deus vai conduzindo. Ei, não é diferente de mim e de você. Um dia Deus bateu na tua porta, um dia Deus chegou na tua casa, um dia Deus chegou na tua vida comum, e Ele te encontrou e disse: vem, porque eu tenho uma caminhada contigo, eu tenho uma experiência contigo. E você saiu e disse: eu vou te seguir. Para onde eu não sei, Deus vai te levando, Deus vai te direcionando, Deus vai te conduzindo, Deus vai te guiando. E o Deus quer que você viva algo especial da parte dele, pela fé com o Senhor nesta noite. O primeiro segredo é a renúncia. O segundo segredo é a obediência. O terceiro segredo é o despreendimento. Para a gente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa ter coragem de renunciar à casa, à parentela. A gente precisa ter coragem de sair, mesmo sem saber para onde. Mas a gente precisa ter coragem de viver desprendido. Porque a Bíblia vai dizer, versículo de número 8, diz assim: ó, e habitou Abraão, versículo de número 8, olha o que diz: e moveu-se dali para as montanhas da banda do Oriente, em Betel, e armou a sua tenda. Depois da chamada de Deus para Abraão, você não vê mais Abraão edificando casa. Depois da chamada de Deus para Abraão, você não vê mais Abraão edificando casa. Você vai ver Abraão, um homem rico, um homem próspero, um homem abestardo, um homem cheio de bênção, um homem cheio de escravo, um homem cheio de funcionário, um homem com muitas pessoas e muita riqueza. Mas você não vê ele edificando casa. Não porque ele não tinha dinheiro, não porque ele não tinha condições de edificar casa, é porque ele estava vivendo a chamada de Deus. E quem vive a chamada de Deus vive desprendido das coisas deste mundo. Casa física, casa estruturada, fala de endereço físico, fala de raízes aqui embaixo. E ele disse: eu não vou mais ficar preso aqui, eu estou desprendido para viver o que Deus tem na minha vida. Este mundo não me prende mais. Eu vou caminhar, eu vou viver, eu vou andar, eu vou desfrutar dos propósitos de Deus para a minha vida. E a Bíblia diz que Abraão vive toda a sua vida peregrinando pelas terras de Canaã. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo o propósito de Deus, ele estava vivendo a vontade de Deus, ele estava vivendo o querer de Deus. Nesta noite, para que a gente viva o que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa se desprender, a gente precisa ter coragem de ser peregrino, a gente precisa ter coragem de se firmar nos propósitos de Deus. Olha como é diferente Abraão e Ló. A primeira oportunidade que Ló tem, ele fica sem endereço. Ele até sai com tenda,
Ele até sai habitando em tenda, mas vai chegar um ponto que no capítulo 13, Abraão chega para Ló e diz: meu sobrinho, não dá para mais nós viver juntos. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe você. E a Bíblia diz que ele foi e olhou para as campinas e foi e habitou e armou a sua tenda nas campinas de Sodoma. Mas no versículo seguinte você vai ver que ele já abandona a tenda e já está morando numa casa fixa, endereço fixo, dentro de Sodoma. Porque quem não tem chamada, quem não entende o propósito de Deus, não consegue se desprender daqui. Mas quem vive os propósitos de Deus na sua vida, ele até está aqui, ele até usufrui daqui, ele até mora aqui, ele até tem endereço por aqui, mas ele não é daqui. A cabeça dele é lá. O céu é o seu lugar, o céu é o seu destino. A viver aquilo que Deus tem para a sua vida é melhor. Primeiro segredo o primeiro segredo é renúncia. O segundo segredo é obediência. O terceiro segredo é desprendimento. Te desprenda do natural para viver o sobrenatural. Te desprenda do terreno para viver o celestial. Te desprenda das coisas desta terra para viver o que Deus tem na sua vida. Pastor, mas eu tenho medo. Larga o medo de fora. Manda este temor embora e diga: Deus, eis-me aqui. Eu quero viver o que tu tens para a minha vida. Eu quero ser o que tu projetou para a minha vida. Eu quero desfrutar. Pastor, Deus tem algo com a minha vida? Tem. Pastor, Deus tem algo no meu ministério? Tem. Pastor, Deus quer alguma coisa com a minha vida? Quer. É por isso que você está sentado aqui, porque Deus tem algo. Te desprenda das coisas terrenas e começa a viver algo novo. Eu sinto Ele na casa. Eu sinto Ele na casa. Eu sinto Ele na casa. O primeiro segredo de um homem chamado, que vive a chamada divina, é a renúncia. Segundo é a obediência. Terceiro é o desprendimento. Mas em quarto lugar, é a intimidade. O quarto segredo na vida de um homem que vive a chamada de Deus é a comunhão. É a intimidade, é o relacionamento. Não importa. O importante é não importa onde você está, o importante é com quem você está. Não importa o que você está vivendo, o importante é como você está vivendo aquilo que você está vivendo e é com quem está compartilhando isso. E sabe o que eu acho lindo? É que Abraão caminha para a terra de Canaã. E quando ele chega em Canaã, ele vai chegar num lugar chamado Siquém. Quando ele chega em Siquém, o Senhor aparece para ele, fala com ele. E sabe o que ele faz? Ele edifica um altar. E quando ele edifica o altar, ele está criando um ponto de ligação. Porque o altar é um ponto de contato entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. É através do altar no Antigo Testamento que o homem se relaciona com Deus. E quando Abraão levanta um altar, ele está dizendo: eu tenho um ponto de encontro com Deus. Eu tenho um ponto de relacionamento com Deus. Eu tenho um ponto de intimidade com Deus. Quando você olha para Ló, você não vê Ló edificando altar. Você não vê Ló edificando um altar na vida de Ló. Ele vai caminhando pela sua cabeça, ele anda pela sua cabeça, ele não tem ponto de intimidade com Deus. Mas quem é chamado por Deus tem altar. Quem é chamado por Deus não vive sem altar. Quem é chamado por Deus tem intimidade. Quem é chamado por Deus vive a comunhão com Deus. Quem é chamado por Deus tem intimidade com o céu. Quando você olha a trajetória de Abraão, você vai ver que ele edifica pelo menos 4 altares. Ele vai edificar um altar em Siquém. Ele vai edificar um altar em Betel. Ele vai edificar um altar em Hebrom. E ele vai edificar um altar em Moriá. Ele vai edificar o primeiro altar em Siquém. Depois ele muda-se para Betel. Ele edifica o segundo altar em Betel. Depois ele vai para Hebrom. E ele edifica o terceiro altar em Hebrom. Depois ele edifica o quarto altar, o altar em Moriá.
E quando você olha a trajetória dele, pastor Daniel, você vai vendo que à medida que ele vai caminhando com Deus, ele vai edificando altares ao Senhor, ele vai estreitando a intimidade com Deus, ele vai crescendo em comunhão com Deus, ele vai crescendo em intimidade com Deus. O primeiro é Siquém, depois ele edifica em Betel, que quer dizer casa de Deus, depois ele vai para Hebrom, aonde Deus aparece lá nos carvalhais de Manre, e ele aparece lá e Deus dá intimidade com Abraão. Ele já fazia tempo que Deus não aparecia, mas lá em Hebrom Deus vai aparecer para ele, vai estreitar a intimidade com ele no capítulo 13, vai mostrar terra para ele, amplitude de visão para ele, e aí chega no Moriá, no capítulo 22, quando chega no 22, é o lugar de maior intimidade, é onde Abraão se entrega por completo, aonde Deus chega para Abraão e diz assim: mostra que eu tenho a primazia na tua vida, entrega o teu único filho, coloca no monte, no altar, sacrifica para mim. Quando Abraão vai sacrificar, Deus chega para ele e diz: para, porque agora eu sei que tu realmente temes a Deus, agora eu sei que não tem nada entre mim e ti, que a minha intimidade contigo é grande. Ei, a chamada de um homem de Deus tem o segredo da intimidade. Quem tem intimidade com ele, caminha com ele, vive com ele, anda com ele, desfruta dele e experimenta coisas extraordinárias com ele. É no Moriá que ele vai ver Deus prover. É no Moriá que ele vai ver Deus prover. É no Moriá que Deus vai levantar, vai colocar o substituto no lugar do filho dele. É no Moriá que Deus vai abrir os olhos dele e ele vai ver o cordeiro e vai substituir ele, vai dizer: Deus para mim, Deus para si proverá o cordeiro. E ele diz: Deus proveu. E quanto maior for a tua intimidade com Deus na caminhada com ele, é que você vai viver experiências extraordinárias. Fica de pé comigo. Oremai. Deus quer nos levar a níveis de intimidades. Deus quer nos levar a níveis de relacionamentos maiores. Deus quer te levar a viver algo sobrenatural, algo extraordinário, a viver o prover de Deus. Agora, olha aqui para mim. O quinto e último segredo na vida de um chamado de Deus é a dependência. É a dependência. É a capacidade de descansar aos seus pés. Olha aqui para mim, para mim orar. Deus chega no versículo 1 do capítulo 12 e diz assim: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, no meio da casa dos teus pais, para onde? Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Agora, olha o versículo de número 7. Versículo de número 7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. No verso 1 ele diz: sai, porque eu vou te mostrar. No verso 7 ele diz: essa é a terra. Pastor, o que tem a ver isso? Muito. Porque a gente lê a cavalo, a galope, e a gente não para pensar. Do versículo 1 até o versículo 7, quanto tempo passou? Quantos quilômetros rodou? Você sabe? Do versículo 1 até o versículo 7, aproximadamente 1.600 quilômetros. Aproximadamente 1.600 quilômetros. A pé, caminhando vagarosamente com a multidão de gente. Então ele levou mais de um ano. Ele saiu da sua terra até chegar à terra de Canaã. Ele levou mais de ano caminhando.
Foi só depois de algum ano, pelo menos um ano, é que Deus vai dizer: é aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Então Abraão tem que caminhar pelo menos 1.600 quilômetros. Pelo menos um ano e pouco. Ele vai caminhar na dependência. Ele vai caminhar sem saber. Ele vai caminhar na expectativa. Quando a expressão aqui diz: vai para uma terra que eu te mostrarei, a expressão hebraica aqui traz a ideia de suspense, de expectativa. Sabe aquele suspense? Deus falou, e agora? Quando? De que maneira? Como vai ser? Você caminha na dependência de Deus. Você vive o chamado de Deus. É aquele que consegue viver na dependência de Deus. É aquele que consegue descansar. Essa semana eu estava orando, eu estava clamando a Deus, eu estava dizendo: Deus, me faz aprender a descansar em Ti. Abraão não sabia onde era, mas descansava em Deus. Abraão não sabia quando, mas esperava no Deus. Ele cria, ele tinha fé, ele caminhava sem saber, mas caminhava debaixo de uma promessa. E o chamado de Deus nesta noite, eu e você precisamos aprender a depender de Deus, a descansar em Deus, a viver o sobrenatural de Deus. Feche os seus olhos nesta manhã. Feche os seus olhos nesta noite. Nós somos ansiosos por natureza. Nós somos ansiosos por natureza. Deus fala agora e a gente já quer viver. A gente já quer saber. A gente já quer saber quando, como, de que maneira, quando vai ser. E Deus está nos chamando a caminhar pela fé. Deus está nos chamando a viver o sobrenatural dEle, a experimentar o agir dEle, a depender dEle, a descansar nele. Descansa. O que te chamou cuida de ti. Descansa, porque o que te chamou, o que te fez a promessa, Ele tem poder, Ele tem capacidade de te levar no lugar certo, de te levar no ponto certo, de te levar na hora certa e de realizar o que Ele tem para a nossa vida. Já deu o meu horário, já passei. Já falei demais para o meu tamanho. Tem alguém para aceitar Jesus aqui nesta noite? Tem alguém que parou no caminho aqui nesta noite e quer voltar para a caminhada com Deus nesta noite? Tem alguém aqui que fica em sua residência em Sodoma e Deus está te chamando a você voltar a ser peregrino? Deus está te chamando a você sair deste mundo e dizer: ei, vem para cá que eu quero caminhar contigo. Vem para cá que eu quero te mostrar algo novo. Vem para cá que eu quero fazer você experimentar algo extraordinário. Tem alguém aqui corajoso para dar um passo de fé? Pastor, e o que vai acontecer? Eu não sei. Deus está te chamando, sai pela fé, vem para a presença do Pai e Ele vai te levar, Ele vai te direcionar, Ele vai te dirigir, Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir a caminhos extraordinários. Tem alguém para Jesus aqui? Eu preciso encerrar. Você não pode voltar para casa desse jeito. Você não pode voltar para casa desse jeito. Deus não te chamou para fixar morada em Sodoma. Deus não te formou e chamou para você fixar moradia neste mundo. Deus quer que você caminhe com Ele, de que você viva com Ele, de você desfruta as promessas dEle na sua vida. Tem alguém para Jesus? Não tem? Feche os seus olhos. Quem quer viver o sobrenatural? Quem quer descansar nos cuidados de Deus? Quem quer depender de Deus nesta noite? Quem quer aprender a caminhar pela fé, a caminhar e viver os propósitos de Deus na sua vida do jeitinho que você está? E não precisa vir aqui na frente, não vou me demorar. Eu quero orar com você nesta hora, mas eu queria que você abrisse o seu coração. Eu queria que você nesta noite entendesse que Deus está lhe chamando, que Deus está lhe vocacionando, que Deus está lhe chamando para uma caminhada extraordinária com Ele. Pai querido, Pai amado, Pai
eterno, nós oramos, Senhor, e ministramos sobre as nossas vidas. Senhor, Tu nos chamou, Tu chamou para viver o sobrenatural, para viver algo extraordinário, e ajuda-nos a viver na dependência, no cuidado, na dependência contigo, a viver o extraordinário contigo, a descansar na Tua presença, sabendo que Tu cuida, sabendo que Tu guarda, sabendo que Tu zela, sabendo que Tu protege, sabendo que Tu direciona, e que Tu irás apontar o lugar exato dos propósitos Teu na nossa vida. Obrigado, Jesus. Dá um abraço na pessoa que está mais perto de você, diga para ela: viva o teu chamado com Deus nesta noite.